Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Os pães da proposição. Lemos em Levítico capítulo 24, versículo 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em 6 cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo. Ali, em frente ao candelabro de ouro, eram iluminadas durante toda a noite. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Aqui veremos como Deus foi didático a Israel ao mostrar-lhe a suficiência de sua palavra nos pães da proposição. Os pães da proposição tinha um grande propósito, a fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo. Deus ordenou a fábrica de uma mesa especial. Quanto aos pães, deveriam estes ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. A mesa dos pães da proposição receberia os pães da proposição feita de madeira de acácia. Tinha esta medida, por exemplo, 2 côvados de comprimento, mais ou menos 90 centímetros, 1 côvado de largura, mais ou menos 45 centímetros, e a sua altura, 1 côvado e meio, mais ou menos 70 centímetros. A mesa toda revestida de ouro fino recebeu adornos da altura de 4 dedos, bastante apropriados para conter os pães sagrados. Suas argolas serviam para transportá-la para onde fosse necessário. A madeira de acácia, por ser medicinal, evitava fungos e parasitas que poderiam contaminar os pães sagrados. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. Em sua composição usava-se a flor de farinha de trigo, ou seja, a parte mais fina e nobre destes produtos. Depois de cozidos, eram postos em 2 fileiras sobre a mesa,
sendo entremeados por incenso, 12 pães, um para cada tribo de Israel. A simbologia dos pães, ela é bem específica. Por exemplo, estes pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio de seu povo. Desta forma, os israelitas deveriam saber que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto ao pão estar acompanhado de incenso, isto significa que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pelas orações dos santos. Os pães da proposição ou da presença representam ainda a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta o mundo faminto. Logo, os pães da proposição apontavam para Cristo, o único que pode saciar a alma do homem. A palavra de Deus também é o pão da vida para todos nós. O povo de Israel, desde o início de sua história, sempre teve uma convicção e uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Quer no tabernáculo, quer fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. A palavra de Deus é viva. Durante a peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Durante 40 anos, Deus os sustentou com o maná, o pão que descia do céu a cada manhã. Portanto, a presença divina era perceptível tanto no lugar santo do tabernáculo quanto no arraial. Todos sabiam que apesar das asperezas do deserto, o Senhor jamais os abandonaria naquela árdua caminhada. A palavra de Deus é o nosso sustento diário. Na verdade, é preciso levar em conta que, além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Por conseguinte, os israelitas eram sustentados, eram orientados, eram protegidos pelo Senhor a cada dia. Deus estava cumprindo a sua responsabilidade. À semelhança de Davi, eles podiam declarar que o Senhor era o seu pastor, nada lhes faltava. A palavra de Deus é o nosso sustento específico. Na mesa do tabernáculo havia, como já vimos, 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel. Entre as fileiras de pães, o incenso. O que isso significa? Antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo, tanto coletiva quanto individualmente. Ele conhece perfeitamente nossas necessidades. O que podemos inferir nesta lição tão brilhante da palavra de Deus é que Deus tem uma comida personalizada para mim e para você e para cada servo seu em particular, de forma que a palavra de Deus é o alimento do crente. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida que desceu do céu. Os pães da proposição são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão neste mundo foi a de sempre e será
alimentar-nos com a palavra de Deus. Jesus, como pão da vida, Ele, o Senhor, através de sua palavra, revela-se como a água e o pão da vida. Certa vez, Ele foi tão claro acerca de sua missão redentora que levou alguns de seus discípulos mais chegados a escandalizar-se com ele, com o seu discurso que ele estava dando naquele momento. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário apenas, mas encarnando-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Ele revelou a Deus ao mundo, ele mostrou um Deus verdadeiro ao mundo. Jesus é o pão da nossa comunhão com o Pai. Por exemplo, Jesus, como o pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados, como os pães da proposição. Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o pão divino e do próprio sábado é o Senhor. Aliás, Jesus Cristo é o próprio tabernáculo de Deus. Ao encarnar-se, tornou-se semelhante a nós e com a sua morte e ressurreição fez-nos acessíveis ao trono da graça, no qual hoje entramos ousadamente. A palavra de Deus é bem clara quando Jesus claramente disse a seus discípulos: dai vós mesmo de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Portanto, evangelizamos e façamos missões enquanto há tempo, em todo mundo, em todo lugar, orando, contribuindo, participando, indo, mandando, apoiando. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Daí então conclui-se que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote e seus filhos tinham direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens. Através de Cristo, por exemplo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, lembramo-nos de que Jesus Cristo é a presença eterna do Pai entre nós. Ele é o pão da vida.